Olá, empreendedor, olá, empreendedora, sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, muito conhecimento, para que você possa adquirir o conhecimento, compartilhar o conhecimento e fazer o seu negócio prosperar. O canal NTBA conta com o oferecimento e o apoio da construtora Miramar, 49 anos construindo patrimônio sólido, com muito conforto, com muita qualidade, para que você possa ter a tranquilidade de ter o conforto do seu lar. Acompanhe os lançamentos da construtora Miramar, 49 anos com muita experiência, muita solidez, para você viver com tranquilidade. O apoio também ao canal da NTBA, vindo da NNA Santos Consultoria e Projetos, consultoria especializada no desenvolvimento e também para os seus projetos de empreendimentos. Conte com o apoio da NNA Santos Consultoria e Projetos. Acompanha você no início e em toda a jornada da sua vida empreendedora. O apoio também da Now Business Solution, que faz a gestão financeira, que faz a gestão fiscal, para que você, empreendedor, possa cuidar dos seus negócios, possa cuidar do atendimento ao mercado, do seu cliente, deixando a parte financeira, deixando a parte fiscal na mão da habilidosa equipe da Now Business Solution. E na pauta de hoje, o que será que o empreendedor busca? Opa! E o tema hoje bem interessante. Para nós que atuamos no segmento da hospitalidade, que atuamos no segmento do turismo, a pauta de hoje é a avaliação do destino turístico. Interessante notar que todos nós, de uma maneira ou de outra, com mais tempo ou eventualmente menos tempo, com um pouco mais de recursos, ou talvez o recurso mais escasso, mas todos nós buscamos uma das grandes fugas do cotidiano, as nossas viagens. Sejam curtas, sejam longas, sejam mais onerosas ou mais baratas. O fato é que a viagem traz muitos benefícios para todos nós. Além de esparecer um pouco, né, sair um pouco do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, é uma oportunidade que temos para conhecer pessoas, para conhecer lugares, para conhecer culturas diferentes, para conhecer gente, né, acostumada a fazer diferente daquilo que a gente faz no dia a dia. Isso quando pensamos na nossa viagem ao lazer. Claro que também se viaja muito a negócios, se viaja muito para fazer atividades comerciais. Então aqui lembrar dos representantes comerciais, lembrar aqui dos diretores, né, dos gestores de venda, dos gestores comerciais, que acabam viajando pelas suas filiais, né, pelos principais redutos aí para gerar novos negócios para sua empresa. Ou mesmo quando pensamos no turismo de eventos, né, de negócios, então eu vou a uma feira, participo de um congresso, de uma exposição, então isso tudo gera movimentações e evidentemente que cada uma dessas motivações de viagens acaba trazendo também uma percepção daquele local visitado. Portanto, do destino turístico que foi procurado, que foi feita então a viagem. E aí vem uma questão importantíssima. O que faz você procurar um destino para viajar? E olha, atentem, não só pelo fato do lazer, que seguramente é a viagem talvez mais prazerosa, né, onde a gente vai usufruir do nosso tempo livre, aproveitar, recarregar as nossas energias, recarregar aí o nosso equilíbrio mental, mas também quando pensamos em fazer um evento, o que me leva a tomar decisão de ir para um lugar e não ir para outro? Quais são os elementos, né, que são avaliados para que eu possa sim ter mais assertividade na minha escolha, na minha decisão? Claro que são vários os fatores, né? Se a gente for pensar, a decisão da viagem, vou viajar,
em que momento vou viajar, em que período do ano eu tenho condições de viajar, qual é o planejamento da viagem que eu fiz, quais são os recursos que eu tenho à disposição. Isso tudo são fatores que vão levar a gente a tomar a decisão de fazer uma viagem mais longa, de uma viagem mais curta, de uma viagem doméstica, de uma viagem ao exterior, né? São vários, então, elementos que formam, né, o meu crivo para a tomada de decisão do melhor momento de viajar. Se eu pensar no lazer, talvez qual é a quantidade e a diversidade de atrações que eu tenho naquele destino. E é importante notar que a gente tem alguns destinos, é verdade, que tem no fator climático o seu referencial. Municípios litorâneos, por exemplo, com praias, seguramente são mais percebidos ou mais desejados ao longo da temporada de verão, né? Nos meses com tempo mais quente. Em algumas regiões do Brasil, e mesmo por que não dizer do mundo, existe ali praticamente a inexistência de tempos mais frios, né? Então o verão acaba sendo predominante e seguramente o contato com a natureza, o contato com o oceano, o contato com lagos, cachoeiras, enfim, é muito mais aprazível. Alguns destinos têm no fator climático, da altitude, né? Portanto, em grandes altitudes você tem aí a presença, por exemplo, da neve, isso no exterior, e aqui no Brasil a gente tem notadamente nas serras gaúchas e nas serras catarinenses. Mas o que a gente chama atenção quando eu tenho a concentração de um destino que tem nos seus atrativos naturais o principal motivo de viagem, é perceber que eles são muito mais suscetíveis à sazonalidade. Ou seja, em períodos onde as estações do ano estão mais alinhadas com a oferta daquele atrativo, seguramente eu tenho um movimento maior de visitantes. Ao passo que quando a estação do ano muda e já não está, por exemplo, mais quente, então provavelmente as pessoas não procurem tanto a região litorânea e vão buscar mais a região de montanha. E aí no inverno a gente tem uma procura maior pelas cidades que têm nessa oferta do clima e do frio a sua melhor opção. Mas não dá para pensar que um destino turístico pode se sustentar apenas pela sua sazonalidade ou pela referência climática. Mais do que nunca, o destino turístico ele tem que estar provido de uma série de elementos, de uma série de estruturas e infraestruturas que façam com que essa atratividade seja diversificada. Quanto mais diversificado, mais atraente e sedutor for o destino, nós tenhamos então aí a corrente turística sendo deslocada durante os 12 meses ao ano e não apenas em função do determinante climático. Se a gente citar aqui alguns exemplos, pensar no contexto climático de praias, as praias da cidade, por exemplo, como Balneário Camboriú, no litoral catarinense, talvez seja um dos bons exemplos a serem citados. Pela diversidade do que já foi outrora apenas um balneário, tendo assim a praia como principal referência e atração, evidentemente, para a temporada de verão, para os finais de semana prolongada, para o clima um pouco mais quente, ainda que se trate do sul do país, né, do Brasil, mas ao longo dos anos veio buscando qualificar o seu destino, veio buscando ampliar e amplificar a sua oferta de atrações turísticas. Então, não somente pensando no clima, não só pensando no ambiente natural, mas também atraindo os investimentos, atraindo, né, outras possibilidades para que nós, enquanto visitantes, possamos lá ir o ano inteiro. Então, de pensar de roda gigante a teleférico, a parque ecoturístico, a complexo de negócios e eventos, mas, sobretudo, a inteligência de trabalhar de maneira regional. Afinal de contas, Balneário Camboriú está ali na Costa Verde-Mar, do litoral catarinense, tendo como vizinhas ali Itajaí, Navegantes, Penha. E aí não é difícil a gente compreender, dentro desse cluster turístico ali formado, que nós vamos ter um destino balneário, sim, como é
como é Balneário Camboriú, com toda a sua diversidade, outros equipamentos turísticos, atrações, infraestrutura turística ali implantada, mas que está ao lado de uma Itajaí que vem se notabilizando pela infraestrutura portuária, marítima e náutica, atraindo muitos estaleiros de construção ali, principalmente na área náutica recreativa. Então isso acaba dando uma sinergia além do seu porto, né, que divide com a cidade de Navegantes ali o rio Itajaú-Açu. Então, dentro do rio Itajaí, você tem as duas cidades formando o seu porto, não comparado ao maior porto da América Latina, que é Santos, mas tem o seu porto com muita importância, com muita propriedade, mas que tem navegantes ali, além da sua margem do porto, o aeroporto regional. Então, fazendo com que o deslocamento para aquela região possa ser feito de maneira mais fácil, o acesso é muito mais simplificado. Claro, é uma região que também atende a cadeia, né, do petróleo e gás no Brasil, que atende ali o agronegócios de Santa Catarina, que atende também a questão industrial, mas também atende fundamentalmente a indústria do turismo e do entretenimento, notadamente localizada em Penha. E daí nós estamos falando do principal parque temático da América do Sul e um dos principais parques temáticos do planeta, que é o Beto Carreiro World. Então nós temos aí todo um conjunto, né, uma sinergia de destinos que, trabalhando com muita inteligência de maneira sinérgica, geram uma região turística capaz de atrair gente o ano inteiro, 12 meses ao ano. Se eu for aqui citar um outro exemplo bem interessante das Serras Gaúchas, notadamente formada ali pelo binômio dos destinos como Gramado e Canela, mostra exatamente isso, do que outrora já foi a neve, o clima frio, passa a ser também agregado eventos e festivais, como o caso do Festival de Cinema de Gramado, que é o Kikito, o Oscar, né, do audiovisual brasileiro, mas que depois também se agrega valor com a questão da indústria do chocolate, e que se agrega valor, né, que se notabilizou principalmente nas últimas décadas, o Natal, com o Natal Luz. Então você esticou a permanência ou o top of mind, permanecer na cabeça do potencial viajante, o município de Gramado. Associa-se a isso a infraestrutura hoteleira e de serviços voltada ao segmento de eventos. Então faz com que aquele destino seja procurado os 12 meses. Mas que somado a Canela, que somado a Bento Gonçalves, a Caxias do Sul, a Nova Petrópolis, municípios ali que formam aquele contexto das Serras Gaúchas, com toda a diversidade, Carlos Barbosa. Então você vai passear de trem, você vai visitar as vinícolas, você vai conhecer a fábrica de panelas, por exemplo, e você vai comer chocolate, você vai comer fundi e você vai viver toda uma atmosfera com uma boa acolhida e uma boa receptividade. É dessa inteligência que nós estamos falando, de diversificar o destino turístico. A gente não pode ficar à mercê apenas de um viés, mas fazer com que outros segmentos possam ser agregados. Questão cultural, histórica, gastronômica, do entretenimento, a diversidade e aumentar ainda mais a oferta e a capacidade para atrair novos viajantes. O acesso é levado em consideração, acesso rodoviário, ferroviário, marítimo, aéreo, para que o destino possa se desenvolver, a infraestrutura. Então nós estamos falando de todo o processo de abastecimento de água, de energia, de segurança, fator crítico para a atividade turística se desenvolver. Sem segurança não há visitantes, sem segurança você tem a incerteza de que, ao invés de curtir, né, o seu tempo livre, poder aproveitar com a sua família ou participar de um evento, você fica à mercê, eventualmente, do dissabor de acontecer algum infortúnio. Então, sobretudo, o destino tem que estar preparado para ampliar a sua oferta e isso chama a atenção do visitante. E não menos importante, como eu recebo essa pessoa. Qual é a minha hospitalidade, a arte do bem receber? O seja bem-vindo com um sorriso no rosto, um sorriso verdadeiro, um sorriso que você está feliz, apesar de dar filas, né, na padaria, no açougue, no supermercado, apesar do fluxo das avenidas e ruas ficarem mais complexas, de repente não achar vaga no estacionamento de um shopping. Mas isso tudo também traz o benefício do desenvolvimento para você, empreendedor, para você, empreendedora, no seu negócio. A cadeia produtiva do turismo é bastante ampla. Por isso, cada vez mais, precisamos ter destinos
inteligentes. E isso é uma das pautas que o Brasil vem agora recentemente trazendo à tona da importância de ter destinos turísticos inteligentes. Metodologia essa desenvolvida lá na Espanha, que foi aprimorada aqui na Argentina, da qual nos espelhamos, fizemos o benchmarking para que o Ministério do Turismo pudesse desenvolver uma rede de municípios brasileiros, de destinos turísticos brasileiros inteligentes. O destino turístico inteligente, ele gerencia seus processos, seu território de forma inovadora, sustentável, comprometido com os pilares que impactam positivamente a qualidade de vida dos moradores e a experiência dos turistas. O conceito maior aí está na convivência harmônica e satisfatória e com prazer entre o autóctone, o morador local e aquele que visita aquela cidade, aquele destino. É essa sinergia que faz com que o destino turístico seja mais próspero e cada vez mais seja percebido pelo mercado e desejado pelo mercado o ano inteiro. Claro que quando se fala no destino inovador, no destino inteligente, nós estamos falando de governança, de inovação, de tecnologia, de acessibilidade, de sustentabilidade, da economia criativa, da mobilidade do transporte, da promoção e marketing e de segurança. Ou seja, um conjunto de elementos que, bem trabalhado, com políticas públicas bem alinhadas, faz com que esse destino possa ter melhor posicionamento no mercado e ser cada vez mais observado, desejado por parte dos visitantes. Bom para você, empreendedor, bom para você, empreendedora. Por isso, trazemos essa informação e teremos a oportunidade, sim, de discutir melhor esse tema, para que a gente possa explorar, ampliar e perceber quão relevante é a cadeia produtiva do turismo e da hospitalidade. Com oferecimento da construtora Miramar, 49 anos construindo com muita solidez, com muito conforto para que você possa viver com muita tranquilidade com a sua família. Agradecemos o apoio também da NNA Santos, consultoria e projetos, consultoria voltada ao desenvolvimento estratégico e orientação para você empreendedor, para você empreendedora, e também da Now Business Solutions, que faz a gestão financeira, fiscal, tributária para que você, empreendedor, possa alavancar os seus negócios, atender cada vez melhor o seu cliente. Fundamental para que os negócios possam prosperar. Ficamos agora com aquele cafezinho, aquele momento gostoso. Vamos para o café? Olá, empreendedor, olá, empreendedor. Estamos de volta naquele cantinho gostoso do café. E um café muito especial hoje, com uma grande companheira, com uma grande amiga, Sandra Freitas. Mas afinal de contas, quem vem tomar esse café gostoso com a gente? Quem é Sandra Freitas? Sandra Freitas é turismóloga, Sandra Freitas é professora, teacher English, professora de inglês. E também atua no segmento da hospitalidade, no segmento do turismo, como agente de viagens. Então, uma profissional que tem uma experiência, uma bagagem muito grande de falar de um tema importante para você empreendedor, para você empreendedora e também para o seu time, né? Para o Dream Team que todo empreendimento tem que ter. Vamos falar com Sandra. Seja bem-vinda, Sandra, ao canal da NTBA, National Tourism and Business Academy, com um tema que para você tá na pauta do seu dia a dia. Idiomas, fundamental para o desenvolvimento profissional. Seja bem-vinda. Olá, Alexandre. Muito obrigada por estar aqui. Tá? E falando de um tema que é cotidiano, né? A gente já sabe que é importante o inglês ou um outro idioma para a gente estar no nosso crescimento profissional, na nossa vida pessoal também, né? Como entretenimento, turismo, tudo que a gente puder estar usando. O inglês hoje, quer dizer, hoje não, já há algum tempo, né, já é a segunda língua de todo o planeta, né? A gente teve algumas convenções interessantes, quando a gente olha um pouquinho a história, nós tivemos algumas convenções de que o idioma da diplomacia era o francês. Então, por isso, toda a redação, né, das cartas de acordos internacionais eram feitas no francês. O inglês, que, né, hoje é o principal, mas já foi considerado um idioma daqueles que eram excluídos, né, principalmente na Idade Média, na Europa, aqueles que falavam o idioma inglês eram considerados os menos favorecidos, né, porque os nobres falavam o seu idioma capital ou mesmo o latim,
né? Uma língua que já deixou, inclusive, de existir, mas usamos termos em latim, sim, principalmente na área do direito, Isso. né? A gente tem a aplicação do latim. Ou seja, houve uma transformação nessa linguística mundial, né? E o inglês acabou, né, se consolidando como a segunda língua. Eu me recordo, inclusive, eu acho que você também deve recordar-se da questão do Esperanto, né? Isso. Uma tentativa aí que foi colocada, inclusive, pelas Nações Unidas, a gente tentar criar, né, um idioma que fosse comum, né, ou pelo menos menos contraditório a todos, a toda a população, em virtude da sua origem, né, do seu idioma. Mas, por outro lado, no mundo mais moderno, mais recente, do século XXI, nós temos a Ásia e o Oriente Médio com muita força econômica, então daí resgatar os idiomas orientais, né? O caso do mandarim, por exemplo, que é um dos idiomas, né, que é falado na China, não é o único, né? Até pela magnitude territorial, cultural diversa que a China possui. Ou seja, nós temos aí uma verdadeira torre de Babel, né? De idiomas que cada vez mais nós temos que ficar atentos, né? Para que a gente possa, como você mesmo lembrou, Sandra, é a questão da vida profissional, é da vida pessoal, é do entretenimento. Mas o inglês, de fato, se consolida como uma grande segunda língua de todos nós, é? Eu acho sim, porque você pode ver que mesmo no Brasil, falando português, termos técnicos, vai com B2B, B2C, o alfabeto, ele está, ele sai do idioma nosso, o português, e ele entra nas siglas do inglês. Então, você vai numa conferência, você vai conversar, você vai fazer uma palestra, você vai fazer um MBA, você vai conversar com qualquer pessoa. Você, as siglas, as palavras, geralmente elas são usadas o quê? No idioma inglês até para poder ser generalizado, porque é uma língua franca, né? Então, infelizmente, ainda tem algumas pessoas que elas rebatem isso, ainda não querem muito desenvolver esse lado e atrás, e acaba perdendo algumas oportunidades até de trabalho. Na área de turismo, a gente já sabe que como que eu vou falar? É um dos pré-requisitos, você já sabe que você tem que saber para poder lidar. Olha, dependente do lugar onde você mora, e você vai ver que de repente aparece alguém, mesmo vindo da China, da França ou da Itália, próprio americano. Qual é o idioma que a gente vai usar? O inglês, O inglês né? equaliza, né? E acho que você Isso. tocou num ponto interessante, que algumas pessoas talvez reajam assim, mas eu tenho de falar um segundo idioma, Sandra. Então, se você quiser se fixar no mercado, sim. Semana passada eu estive conversando com uma empresária e ela falou. Estávamos conversando e até que estava com ela era uma professora dela e ela perguntou: e a determinada funcionária, maravilhosa, a empresária elogiou tudo. Falou, porém não está no momento conosco, porque onde ela no idioma. Ela, infelizmente, não quis, não, sei lá, não quis aprender ou não está fazendo inglês ainda. E ela precisa, porque o público dela é muito isso. Então não dá para que ela, naquele momento chegou alguém, você, olha, quem fala inglês aqui para poder atender? Não dá, tem hora que é só você e você mesmo, né? Eu acho que isso que você acabou de comentar tem muito a ver que a gente observa principalmente no mercado da hospitalidade, né? Que a gente tem a formação do profissional na área de turismo, tem o profissional que atua nesse segmento e que muitas vezes por essa eu vou considerar até uma dificuldade, né? Acaba não encontrando seu espaço no mercado de trabalho, que acaba sendo provido por parte do empreendedor, porque precisa, É né, lógico. resolver um problema, né, de atender da melhor maneira possível aquele cliente, e empresas do segmento de turismo é notório, como hotelaria, como agenciamento de viagens, como entretenimento de uma maneira geral, com um fluxo cada vez maior das pessoas ao redor do mundo, chegando inclusive ao Brasil, que a gente espera que cresça ainda mais esse Sim, fluxo, com certeza. tão importante para que a gente tenha a retomada, né, do nosso crescimento econômico de maneira sólida, maneira mais eficiente, né? Muitas vezes esse profissional que é formado na área, que entende a área, é preterido por conta do idioma, né? E você tem aí, cria-se uma outra situação de que você tem que lapidar esse profissional que veio de outras formações, mas que possui o idioma, né, que possui inglês, possui espanhol, possui aí uma outra habilidade num terceiro. A gente sabe de bons profissionais aí que também
falam italiano, que falam alemão, né? Muitos também estão buscando justamente o entendimento do mandarim, né? Como eu mencionei agora há pouco, um dos idiomas falados na China. E eu acho que a gente tem essa dicotomia, né? A necessidade de a gente atuar num segmento, como é o caso do turismo, e profissionais que ainda formados na área têm essa deficiência com o idioma. Na época que eu trabalhei em uma determinada escola, quando você. Geralmente, a criança, quando você já trabalha a criança ou adolescente, ele já vai traçando o seu caminho, aí ele já tem vontade de intercâmbio, você já está preparando ele para o mercado de trabalho. Quando o adulto ele vem, então ele já vem assim. Eu não vou aprender, eu não vou conseguir. Então ele já coloca tipo uma barreira. E não é bem isso. Claro que é tudo a gente trabalha com tempo, com isso, e todos aprendem. Cada um ao seu tempo, mas aprende. Eu acho que não pode pôr a barreira. Então eu prefiro trabalhar, eu sei que... É como, às vezes a gente conversa, às vezes você trabalha numa determinada cidade turística. Você, não importa onde você trabalha, você precisa ter pelo menos a noção de um básico, de como atender, até porque você vai ficar feliz. Porque como é que eu vou dizer? O retorno que esse turista ou essa pessoa que de repente ela veio só a trabalho, mas de repente, puxa, ele está tentando falar meu idioma, ele está me ajudando. Você não sabe a felicidade que eles ficam, né? Por você estar tentando ajudá-los, né? Então, eu acho que as pessoas elas têm que, como eu vou te dizer, elas têm que tentar deixar de lado. É difícil. Não, não é difícil. Tá? Vamos, cada um é um momento, um tempo, mas todos têm capacidade de aprender. Não tenha dúvida. E aí eu chamo a atenção, nós estamos falando aqui para os nossos empreendedores, para você empreendedor, para você empreendedora. Não tem idade para aprender o segundo idioma. Não. Eu acho que o que você comenta é a necessidade de você estar aberto para o novo. É isso, Sandra? É isso. Com certeza. No entanto, que você vê muitas pessoas, faculdade da melhor idade, pessoas se formando mais velhas, outros indo. Não, elas aprendem sim. Por que não? É só estar aberto, o empreendedor está disposto a incentivar, a colocar, porque assim, vai perder o emprego? Não. Vamos ver, semana, como eu disse, pessoas procuram, às vezes, olha, veio um determinado. Pessoas que trabalham na China. Ele veio, precisava que o motorista falasse inglês. E nesse momento o motorista ele ainda está aprendendo, ele não conseguiu dominar. Mas ele pode aprender? Claro que sim. Por que não? Não sempre está aberto, como você diz, ou não. E isso também ajuda, porque trabalha pela parte da ciência, você vai trabalhar o seu cérebro, vai te ajudar na sua própria vida pessoal. Mas o nosso empreendedor que quer, eu tenho certeza que quem nos acompanha pelo canal da NTBA é alguém que está buscando informação, buscando conteúdo, está aberto ao novo. Se você, pela tua experiência, né, que você tem na área de docência no inglês, qual seria o melhor momento que a gente teria para um jovem ou para um adulto aprender o segundo idioma? A criança a partir de que ano? A partir de que idade, melhor dizendo, você teria aí a melhor condição? Criança, geralmente a gente diz 6, 7, 5. O que acontece com a criança? A criança ela está aberta para tudo que você está ensinando para ela. E é uma graça, porque quanto mais cedo ela aprende, menos risco ela vai falar com sotaque. Porque o que ela faz? Ela faz tudo para imitar o que ela está ouvindo. Então, se você está trabalhando com áudios com americano, sem o sotaque, então ela vai imitar, ela vai tentar falar direitinho como ele. E daí, é como a gente está falando, vai preparando. Com 16 anos, essa criança já está formada. Esse adolescente, no caso. Então, o adulto, ao momento que ele estiver disposto a aprender, na minha opinião, nunca é tarde. Claro que se ele aprender com 16, com 21, ele está formado, ótimo. Mas ele não deu, sei lá, algumas condições para ele aprender com 13, 14 anos. Ele resolveu aprender com 18, com 21. Terminei a faculdade. Faça. O importante E é com aprender. 30, 40, 50 e 50, 70? 60, 100, pode ir. Todos dispostos a aprender? Vamos. Por que não? Conhecimento nunca é demais, né? Não, Por isso gente. que nós estamos no canal da NTBA, National Lógico. Tourism and Business Academy, trazendo conhecimento e informação para você, empreendedor, para você, empreendedora. E eu te perguntaria, assim, para encerrar o nosso papo, Sandra,
a gente sabe das necessidades e da nossa deficiência, né? Principalmente porque, lamentavelmente, em outros países você tem o domínio do segundo idioma já construído na escola, né? Na escola regular, vamos colocar assim. Mas pensando aqui na vida do nosso empreendedor, na vida da nossa empreendedora que quer qualificar o seu colaborador, que quer qualificar a sua equipe, que quer se qualificar. É recomendado que a gente crie um programa voltado especificamente para determinado empreendimento ou a gente cria um programa que possa atender por faixas etárias? O que você sugeriria para o nosso espectador? Eu acho que as duas opções são viáveis. Quando você estreita, afunila, então no caso eu quero colocar diretamente para o meu cliente. Eu quero trabalho no tal segmento, eu quero esse tipo de vocabulário. Ótimo. Só que tem que aprender um pouco do básico, porque você vai correr o risco, porque a pessoa não vai te perguntar somente aquilo. Ela vai desenvolver mais alguma coisa, não vai perguntar, oi, tudo bem? Tchau, eu quero comer isso, eu quero comer aquilo. Não. Mas alguma coisa sim. Eu acho assim, você casando os dois, dá para você fazer muito bem sim para a pessoa. Iniciaríamos aqui como sugestão, né? Talvez seja interessante a gente aproveitar primeiro aquele ecossistema, aquele ambiente onde ele está, para que ele possa dominar, né, aquela informação cotidiana, mas também enriquecer o seu vocabulário, enriquecer a sua cultura no segundo idioma, é isso? Sim, porque às vezes ele tem um vocabulário, ele precisa de um vocabulário dirigido. Muitas vezes ele sabe o básico, mas se eu chego e começo a ampliar um pouco, mesmo dentro da área dele, ele se perde um pouco. E por que não fazer um aprendizado nessa área, mais dirigido? Muito bem, Sandra. Tá vendo, empreendedor, tá vendo, empreendedora? Nunca é tarde para aprender o segundo idioma, nunca é tarde para você qualificar a sua equipe. Muito obrigado, Sandra, por ter vindo participar conosco desse episódio do canal NTBA, National Tourism and Business Academy. Muita informação, muito conteúdo para você, pequeno empreendedor, para você, pequena empreendedora. Sempre com o oferecimento da construtora Miramar, 49 anos, construindo um patrimônio sólido, com muito conforto, com muito cuidado para você e para a sua família. Então não esqueça, os melhores empreendimentos imobiliários estão na construtora Miramar, 49 anos construindo o que há de melhor para você. Também com o apoio do canal NTBA, contamos com a NNA Santos Consultoria e Projetos, que acompanha, que desenvolve o seu negócio através de consultorias e de orientações para que você possa transformar o seu sucesso em realidade. E também contamos com o apoio da Now Business Solutions, que faz a gestão financeira, que faz a gestão tributária e fiscal do seu empreendimento para que você, empreendedora, para que você, empreendedor, possa alavancar ainda mais os seus negócios com muita tranquilidade. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço, tchau!